Olá e boas-vindas a mais uma exploração aprofundada. Eu estou muito animado com a nossa missão de hoje porque nós vamos mergulhar num fenômeno bem fascinante da cultura contemporânea. Ah, sim, é uma tendência gigantesca na internet hoje em dia, né? Exato. Aquela coisa de reavaliar narrativas clássicas e, mais especificamente, de colocar os grandes antagonistas sob uma luz totalmente nova. É aquela premissa intrigante de que, tipo, o vilão estava certo o tempo todo. E o nosso estudo de caso hoje... Que é um exemplo perfeito, diga-se de passagem. Com certeza. O estudo de caso, para entender como isso funciona na prática, vai focar no Tai Lang, aquele antagonista icônico da animação Kung Fu Panda. Vamos analisar como uma mesmíssima história, literalmente frame por frame, pode ser, sabe, dissecada e interpretada de maneiras completamente opostas. Tudo dependendo inteiramente da lente analítica de quem está observando a história. E o material que fundamenta a nossa análise ilustra perfeitamente essa polarização. Nós compilamos os argumentos de 2 ensaios em vídeo do YouTube. São ensaios extremamente populares e argumentativos que oferecem perspectivas, assim, diametralmente opostas sobre o caráter dele. São 2 visões que não poderiam ser mais diferentes. Totalmente. De um lado, a gente tem uma tese muito bem construída que defende que o Tai Lang é um herói injustiçado, uma vítima trágica das circunstâncias e das falhas de um sistema institucional corrompido. Do outro lado, há uma desconstrução minuciosa dessa narrativa de vítima. A segunda fonte usa os exatos mesmos eventos para provar que ele possui um perfil comportamental alinhado com o de um psicopata narcisista. O que, na prática, serve como exercício formidável de interpretação de mídia, né? Mostra o imenso poder do viés de confirmação. Mas antes de darmos o primeiro passo nessa análise, é fundamental reforçar um aviso de imparcialidade para quem nos acompanha. Sim, muito importante deixar isso claro desde já. O nosso objetivo em momento algum será tomar partido ou arbitrar sobre qual interpretação está correta. Tá? Nós não estamos aqui para endossar a visão de nenhum dos criadores desse conteúdo. A proposta é puramente relatar e debater os argumentos brilhantes e conflitantes que essas fontes trouxeram. Queremos colocar todas as cartas na mesa de forma clara para que quem escuta tire as suas próprias conclusões. Exatamente. A ideia é expor os 2 lados. Então, ok, vamos desvendar isso, começando pelo momento que serve como o estopim de toda a tragédia, que é aquele fatídico julgamento do Oogway. A narrativa básica estabelece que o Tai Long treinou a exaustão durante a vida inteira para receber o pergaminho do dragão. Mas, no momento da coroação, Oogway simplesmente nega o prêmio. nega o prêmio alegando ver maldade no coração do guerreiro. E esse momento é o epicentro da primeira grande divergência interpretativa. A tese que defende a vitimização do Tai Long, a nossa segunda fonte, propõe uma leitura bastante cínica da figura do Oogway. Caracteriza ele quase como um líder de culto distante e arbitrário. É uma acusação pesada contra o grande mestre da franquia. Pois é. O argumento central levanta a questão da ausência de critérios tangíveis. O Tai Lang dedicou décadas a um treinamento extremo, sabe, sacrificando a própria juventude por uma promessa institucional. E no fim, o reconhecimento máximo é negado com base num mero capricho. Em termos bem contemporâneos, é como se o Oogway simplesmente dissesse que não gostou da vibe do aluno. E a crítica dessa fonte aponta que o passado não mostra o jovem guerreiro cometendo atos de crueldade que justificassem essa recusa preventiva, né? Não há evidências prévias dessa tal maldade. Nenhuma prova concreta antes daquele momento. E essa linha de raciocínio da segunda fonte vai ainda mais fundo. Eles questionam a própria veracidade dos eventos que sucedem à recusa. Para justificar a revolta explosiva do Tai Lang sem manchar essa imagem de herói injustiçado, a análise levanta a hipótese de que o devastador ataque à vila pode ter sido... uma grande manipulação narrativa. Exato. Uma fake news. Uma espécie de lenda urbana exagerada. E a justificativa para essa teoria é fascinante. Quem narra o flashback no filme é a tigresa, que nem era nascida na época dos fatos. Perfeito. Ela nem tinha idade para testemunhar aquilo. E para corroborar a ideia de que a destruição não foi vilania gratuita, a fonte aponta para o comportamento do personagem no presente. Quando ele escapa da prisão e retorna ao vale, o Tai Lang ignora completamente os civis e as construções locais. Ele vai direto ao palácio. O objetivo nunca seria espalhar o terror, mas sim confrontar a instituição.
A instituição que negou o reconhecimento a ele, exatamente. O que é fascinante aqui é como o silêncio do Ogway e a ausência de diálogos longos naquela cena do julgamento ganham pesos tão diferentes nas duas análises. Enquanto a perspectiva da vítima lê isso como uma manipulação barata, a primeira fonte, que traça o perfil psicopata, lê esse mesmo silêncio como uma demonstração máxima de sabedoria e observação clínica. O contraponto bate forte nessa teoria da fake news, não é? Bate muito forte e com muita lógica. Sobre o ataque à vila no passado, a primeira fonte lembra que a fúria foi real sim, e que, no presente, o vale só foi ignorado porque já estava completamente evacuado. Não faria o menor sentido estratégico desperdiçar energia atacando construções vazias quando o verdadeiro prêmio estava lá no topo da montanha. Faz todo sentido. E essa análise que foca no perfil psicopata faz questão de desmistificar a ideia de que o Ogway agiu por um capricho místico. O argumento é que não rolou magia ou profecia obscura. Foi um longo período de observação comportamental. Ele observou o menino crescer. Exato. Quando ele enxerga a maldade, ele não está dizendo que o aluno comete crimes no tempo livre. Ele está diagnosticando uma estrutura de personalidade perigosa. O Ogway identifica ali um orgulho desmedido, um ego inflado e uma ambição cega. Uma pessoa que vê o poder como um direito inquestionável. E a reação violenta do Tailan logo após a rejeição acaba sendo a prova definitiva de que a avaliação do Ogway estava milimetricamente correta desde o princípio. A falta de resiliência emocional é o ponto-chave dessa segunda visão. Uma pessoa humilde teria aceitado a recusa de outra forma. Com certeza. Alguém verdadeiramente digno do título teria recebido a recusa como uma oportunidade de introspecção. Haveria uma busca por entender as próprias falhas e evoluir. Em vez disso, a resposta foi destruição descontrolada. Essa crença de que a grandeza era uma recompensa obrigatória revela a essência narcisista dele. E essa discussão sobre a verdadeira natureza do Tailang nos leva direto ao nosso segundo tema central, que é a análise minuciosa da fuga da prisão. Aquele lugar é um prato cheio para o debate. A prisão de Shorgon, um ambiente projetado para quebrar a mente. Sim. A perspectiva que enxerga o Tailang como vítima faz uma denúncia bem contundente das condições ali. O quadro pintado é de um sistema carcerário de segurança máxima focado só na punição ininterrupta. A fonte detalha os anos de abusos estruturais, os pisões no rabo, as humilhações constantes dos guardas rinocerontes e o fato terrível de que o cara estava imobilizado por grilhões gigantescos. Ele perde qualquer capacidade de gerenciar as próprias necessidades básicas. É um cenário de desumanização completa. E essa linha argumentativa questiona até a lógica institucional do universo do filme. Há um questionamento super válido sobre o custo absurdo de manter uma infraestrutura governamental daquele tamanho operando exclusivamente para conter um único indivíduo. Sob essa ótica, as ações do Tailang durante a fuga não são lidas como a fúria de um monstro. São lidas como legítima defesa, a mais pura legítima defesa contra carcereiros que operavam um sistema cruel. E o pilar que sustenta essa defesa de um guerreiro honrado é a forma como ele lida com os oponentes. A argumentação ressalta que ele evita ser letal. Quando as portas explodem, o visual mostra guardas sobrevivendo. Ele até poupa a vida daquele pequeno ganso mensageiro. E mais tarde tem aquele confronto espetacular na ponte onde ele domina os 5 furiosos, mas opta por apenas paralisá-los. A fonte lê isso como uma demonstração de misericórdia marcial, um incentivo para que voltem e treinem mais. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a interpretação exata desses mesmos momentos de suposta misericórdia é o que a outra fonte usa para fundamentar o diagnóstico de psicopatia. A desconstrução dessa narrativa honrada é implacável. É brutal. O contraponto argumenta que a imensa violência empregada na fuga foi uma escolha deliberada e sádica. O Tailang é o lutador mais ágil daquele universo. Uma vez livre dos grilhões, ele tinha total capacidade de escalar as paredes e escapar sorrateiramente. Mas não, ele persegue e ataca ativamente guardas que nem eram mais uma barreira. E o detalhe do uso dos explosivos é trazido com muita ênfase nessa desconstrução. Ele lança dinamite ativada direto no rosto dos adversários. A argumentação pontua que os impactos absurdos contra as pedras e a queda no abismo deixam implícito que houve baixas reais e severas.
Como a fonte brinca, muitos guardas foram mandados direto para o banco de reservas do Vasco. A violência ali é punitiva e prazerosa para ele, não um último recurso. E a releitura dos momentos de misericórdia é a parte mais sombria dessa análise psicológica. Poupar o ganso não foi um ato de nobreza, foi uma tática calculada de terrorismo psicológico. Ele precisava de uma testemunha. Exato! Ele queria alguém para relatar que todas aquelas medidas extremas de segurança falharam de forma humilhante. A intenção era instaurar o pânico e quebrar o moral dos mestres antes mesmo do confronto físico. A mesma lógica vale para a ponte de cordas. A postura corporal dele na ponte é dissecada para provar isso. O jeito que ele caminha sobre as cordas, com um desdém quase teatral, demonstra o prazer em inferiorizar as habilidades alheias. Quando ele paralisa os 5 furiosos, o objetivo não é dar uma aulinha. Ele os transformam em mensageiros macabros. Mensageiros involuntários, enviados de volta num estado de total impotência só para sinalizar que a chegada dele é inevitável. É puro narcisismo em busca de submissão pelo medo. O que prepara muito bem o terreno para o nosso terceiro e mais complexo tema. O pergaminho vazio e o problema da meritocracia. As duas análises elevam o nível do debate ao esmiuçar a moral do final do filme. A fonte que defende o herói injustiçado estrutura uma crítica social muito severa à mensagem narrativa. Eles argumentam que o Tai Lang sofreu um verdadeiro gaslighting emocional. Manipularam a percepção de realidade dele a vida toda. Fizeram ele acreditar numa promessa de glória que nunca seria cumprida. Ele entregou a juventude por um objetivo imposto por terceiros só para descobrir que o grande prêmio era, no fim das contas, um esquema de pirâmide, um papel em branco. Uma farsa institucional. E a indignação com o desfecho ganha contornos de crítica ao privilégio. O Po, o panda, é analisado nessa ótica como o indivíduo sem experiência que caiu de paraquedas ali. Ele é magicamente alçado ao topo e recompensado pelo sistema, enquanto o trabalho duro do guerreiro treinado é jogado no lixo. E a crítica não perdoa as figuras de autoridade. O Ugri é visto como alguém negligente que simplesmente pica a mula e vira pétalas de rosa bem na hora que a confusão que ele mesmo criou está prestes a explodir. Deixando o problema para os subordinados. E o desfecho da batalha, sob essa leitura da vítima, é uma tragédia. O golpe do dedo Uchi, que o Po usa no final, é caracterizado como um assassinato frio. Um golpe letal contra alguém que só queria o reconhecimento que lhe foi prometido. A história para essa fonte encerra uma moral desanimadora, onde o talento inato e a sorte atropelam o mérito disciplinar. Mas a análise oposta introduz uma vasta camada de filosofia oriental para rebater frontalmente essa sensação de injustiça. E eles não ignoram a dor do antagonista, né? Não, eles reposicionam essa dor. O foco se volta para a compreensão do destino, que não é uma meta que se conquista à força. A metáfora é belíssima, comparando a vida a um rio. Você não controla a correnteza, mas escolhe como nadar. O erro monumental apontado por essa segunda fonte não foi do Ogway, mas sim do Shifu. A forma como o Shifu conduziu a educação? Sim, a falha na criação gerada pelo amor cego. A obra ilustra isso através da analogia do pessegueiro. Você não pode forçar uma semente de pêssego a dar maçãs, não importa o quanto você controle o ambiente. O erro do Shifu foi incutir a ilusão de que a grandeza era um destino inevitável. Gerou um senso de merecimento delirante. Mas tem um ponto de virada fundamental que refuta a ideia de que o vilão só queria ser amado. Antes do clímax físico, tem aquele momento de extrema vulnerabilidade em que o Shifu assume a culpa e pede um perdão sincero. E a reação a esse pedido define tudo. É devastadora para a teoria da vítima. O pedido de desculpas é sumariamente ignorado pelo Tai Long. A obsessão pela supremacia e a fome pelo poder se provam maiores do que qualquer necessidade de afeto. Ele recusa assumir a responsabilidade e ignora o perdão. Isso esvazia totalmente o argumento do guerreiro incompreendido. E a partir daí, a análise explica o verdadeiro triunfo do Po. Não foi privilégio ou mágica. O triunfo ocorre pela compreensão da mensagem do pergaminho em branco. A ausência de um segredo escrito revela que o verdadeiro poder vem de tirar força de si mesmo, da capacidade de adaptação.
Se conectarmos isso com um cenário maior, a segunda fonte argumenta que o Tai Long representa perfeitamente aquele aluno decoreba enfrentando o mercado de trabalho. Aquele que decorou a apostila inteira. Exatamente. Ele memorizou os catálogos de golpes, operou sob a ilusão de que a precisão mecânica ia garantir a nota máxima na vida real. Mas o aluno decoreba quebra quando a prova foge do esperado. Ele nunca absorveu o espírito fluido das artes marciais. Quando ele enfrenta um cenário caótico, personificado pelo Pu, que usa o ambiente de forma improvisada, a rigidez do Tai Lang causa um curto-circuito na mente dele. Ele passou a vida operando sob regras engessadas. A revelação do pergaminho exige autoconhecimento e aceitação das próprias falhas. Algo que a muralha de narcisismo do vilão simplesmente impedia ele de acessar.